Olá, para você que está me ouvindo, eu me chamo Mariana Dias e nós vamos continuar com nossos estudos sobre o Distrito Federal, tá bom? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais aí sobre a RID, tá certo? Gente, só para lembrar, essa é a nossa aula de número 7. Vamos lá? Olha só, gente, para entender a RID, nós precisamos primeiro entender 3 conceitos: região metropolitana, RID e área metropolitana. O que é uma região metropolitana? É uma área de aglomeração urbanas resultante de 2 ou mais municípios limítrofes, e eles são instituídos por leis estadual, né, visando a integração, organização, planejamento e, lógico, interesses comuns. A RID, ela é aglomerações formadas por municípios limítrofes pertencentes a mais de uma unidade da federação. Entendeu a diferença? Região metropolitana dentro do mesmo estado. RID é 2 ou mais estados que têm interesses em comuns. Entendeu? A área metropolitana, no entanto, é uma representação de expansão contínua da malha urbana da metrópole, tá bom? E ela acaba tendo algumas conurbações, integrações de sistemas. Conurbar, entenda, conurbar é quando as cidades elas crescem tanto que elas acabam se encontrando e você não consegue ver o início e o fim da outra, início de uma e o fim de outra. Então elas estão juntinhas, tá? E os limites ali são conhecidos ou por mapeamento, ou por pessoas que moram ali, ou existe uma pontuação onde indica que é o início de uma e o fim da outra, e assim sucessivamente. Aqui no Distrito Federal nós temos vários exemplos disso. O mais comum e mais pertencente à vida de quem mora aqui no Distrito Federal, com certeza, é Ceilândia e Taguatinga, tá bom? No DF, não tem região metropolitana, mas tem área metropolitana. Lembrando, o Distrito Federal, a RID inteira do Distrito Federal, ela tem aí mais de 94 mil quilômetros quadrados, tá bom? Atende cerca de uma população de mais de 4 milhões e meio de pessoas, 3 milhões só dentro do Distrito Federal e 1,5 milhão aí que tá no entorno, tá certo? A área metropolitana de Brasília, tá? Lembrando, a área metropolitana são sistemas de integração abrangendo áreas habitacionais, de serviços, industriais, de deslocamento, pendular, né? Onde você sai daquela área e vai trabalhar em outra. Exemplo, eu saio da Samambaia e vou trabalhar na Ceilândia, entende? Isso é um movimento pendular, tá certo? Acontece demais, principalmente do entorno para as áreas do Distrito Federal, tá bom? A área metropolitana de Brasília, ela atende o DF mais 12 municípios goianos, tá certo? Entenda isso, tá bom? No Brasil, existem não só uma RID, existem 3, tá certo? Existe a daqui do Distrito Federal, mais o estado de Minas, mais o estado do Goiás. E nós temos aí no Nordeste mais 2 RIDs, uma que fica entre Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, no estado de Pernambuco. E nós temos aí a de Teresina, no Piauí, e Timon, no Maranhão, que é chamada da Grande Teresina, RID da Grande Teresina, tá bom? É importante que você saiba isso, faz parte de atualidades de RID. Se vier alguma questão falando que o DF é o único, DF, Goiás e Minas são os únicos que têm RID no Brasil, você vai dizer que não. Se falar que é o primeiro, você vai dizer que sim, tá bom? Por que a RID é tão importante? Gente, a RID, ela recebe recursos federais, tá? Então, isso faz uma diferença danada. Enquanto a região metropolitana, ela recebe recursos do próprio estado. A RID recebe recursos federais e dos estados, tá? Então, por exemplo, essa ampliação das vias entre Águas Lindas e o Distrito Federal foi uma ação do estado, da federação, tá? Da União e dos estados para fazer a ampliação e melhorar o trânsito, tá? Não é à toa que é a região de integração, tá certo? Outro exemplo que também cai em atualidades que você deve ficar ligado desde o ano passado foi instituído que o Distrito Federal ele seria o responsável pelo transporte, fazia uma integração única de transporte em toda a RID.
Ou seja, os 33 municípios, 29 goianos e 4 mineiros. Lembrando que no ano de 2018 foi instituída um decreto, o decreto de número 163, aliás, decreto não, a lei complementar de número 163, que acrescentou 10 municípios goianos e 2 municípios mineiros, formando 4 de um, 29 de outros, tá bom? É importante que você faça o seguinte, gente, decora os municípios de Minas, tá? Quais são eles? Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unai. Lembra de Cuba ou de Cabum, né? Vai que você tem a versão aí, a palavra Cuba, tá bom? Então vamos lá, ó. Na sequência de Cuba, Cabeceira Grande, Unai, Buritis e Arinos. Cara, decora isso que você vai fazer uma diferença danada, tá bom? Do decorrer desses processos, lógico, né? A rede ela vai ficando maior porque há um interesse do município pertencer à rede por conta dos recursos que serão maiores e chegarão até eles, tá bom? Lembrando que já há no Congresso aí uma comissão que já aprovou uma proposta para acrescentar mais 16 municípios, tá bom? A região de desenvolvimento integrado. Eu não vou falar eles todos aqui porque senão fica muito grande o podcast, mas dá uma pesquisada sobre isso, tá bom? A Lei 9498, no seu artigo 1º, ela diz o seguinte, ó, o que é a rede? Quais são os interesses da rede? Gente, o interesse da rede, ela tem como objetivo articular e harmonizar as ações administrativas da União, dos estados e dos municípios para a promoção de projetos que visem a dinamização econômica e provisão de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento em escala regional, tá? No artigo 2º no parágrafo 2º da lei complementar, ela diz o seguinte, ó, os municípios que vierem a ser construídos a partir do desmembramento do território do município, ele faz parte automaticamente da rede, tá bom, gente? Assim, Valparaíso se dividiu em 2, então criou Valparaíso 1 e Valparaíso 2, né? Aí Valparaíso 2 automaticamente entra na rede, e assim sucessivamente, tá bom? Quando se fala de quais são os interesses da rede, foca em 2, tá, gente? Os mais importantes, que são infraestrutura e geração de emprego. São vários, mas os mais importantes são esses, tá bom? Os interesses da rede, só para você ter uma ideia, infraestrutura, geração de emprego, saneamento básico, uso e ocupação do solo, transporte, proteção, meio ambiente, segurança, turismo, serviços habitacionais. Então, para você ficar decorando tudo isso, não dá. Então, aprenda o seguinte. Os mais importantes, os mais especiais são infraestrutura e geração de emprego, tá bom? Leia a Lei 94/98 e leia o Decreto 7469 de 2011. São curtinhos, dá para ler aí uns 20 minutos do seu dia, você consegue ler tranquilamente, tá bom? No decreto, você tem ali a Coarride e a Sudeco, tá, gente? Coarride é o Conselho da Região Integrada, né? O Conselho Administrativo. E a Sudec é a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, tá bom? Compete a Coarride, por exemplo, no decreto. Isso tudo tá no decreto, tá, gente? Coordenar as ações, aprovar e supervisionar planos, projetos, programas, programar a interação e a unificação de serviços públicos, exemplo de transporte, o GDF hoje, o governo do Distrito Federal é o responsável por todo o transporte da região do entorno, tá bom? Providenciar ações de desenvolvimento, né, articulações regionais, coordenar e executar programas e projetos de interesse da rede e, lógico, aprovar o regimento interno. Gente, muito obrigada, eu espero que tenha ajudado você e tenha contribuído um pouco mais aí sobre os conhecimentos de rede. Tchau, até a próxima!